Durante décadas, a psicologia ela resumiu a personalidade humana, ou os traços psicológicos humanos, em dois polos: o introvertido e o extrovertido. Em julho desse ano, começou a circular um terceiro tipo psicológico que até então era desconhecido, mas parece que é muito comum. É interessante saber disso porque, às vezes, você não se entende ou você não se enquadra em nenhum desses dois tipos psicológicos, e entendendo esse, digamos que terceiro tipo psicológico, você consegue se entender um pouco melhor e começar a agir de forma mais eficaz dentro das suas relações e também dentro do seu trabalho. Se você quer conhecer e entender um pouco mais desse terceiro tipo psicológico, cara, assista esse vídeo porque muita coisa aqui vai ajudar nesse sentido, tá bom? Bom, o primeiro ponto é que, de fato, há apenas 2 traços, psicológicos trabalhados ao longo de muitas décadas, tá, que é o introvertido e o extrovertido. Só que essa visão, de introvertido e extrovertido, ela, de modo popular, ela é muito superficial. Quando a gente para se debruçar sobre o assunto cientificamente, quando a gente vê os estudos de Jung, por exemplo, a gente vê que, cara, há variações, né? Não existe apenas um introvertido que se comporta de tal maneira e que tem certas limitações e que tem certas facilidades e que não se consegue se comunicar bem e, etc, e que é tímido e que é isso e que é aquilo. Cara, essas formas fixas, elas são muito da cabeça das pessoas. Tá, esse é o primeiro ponto. Então, eu queria só pontuar isso antes de começar a falar sobre esse novo tipo psicológico, porque realmente as pessoas, na cabeça delas, elas concluem que o introvertido é aquele ali que tá naquela caixinha fechada e o extrovertido na outra caixinha fechada, tá? Mas é interessante, vamos lá, vamos falar sobre o assunto, né? De modo geral, falando de energia social, por exemplo, o introvertido, ele, tem as suas energias reestabelecidas através do recolhimento, tá? A interação social, ela cansa o introvertido, mesmo quando é uma interação social boa, tá? O extrovertido, por outro lado, ele com o contato com as pessoas é ao contrário, né? Através do contato com as pessoas, ele se recarrega, ele fica melhor. E o silêncio prolongado, às vezes, drena as energias dele. Eu, como introvertido, eu tive várias experiências de ter a minha energia drenada e principalmente porque o meu irmão é extrovertido, o irmão mais velho, e eu, claro, o irmão mais novo sempre se compara com o irmão mais velho, né? E aí eu ficava naquela de que, cara, ele se dá muito bem com as pessoas, né? Ele se dá muito bem nas festas, ele tem energia pra fazer tantas e tantas coisas. E eu sou um cara que pareço que tenho 97 anos de idade, mesmo tendo, sei lá, na época 15, 14, 13, 12. Então essa comparação, ela era muito ruim, né, mas principalmente porque eu não entendia essa diferença de comportamento, de funcionamento do introvertido para o extrovertido, né. Por exemplo, depois que fiquei mais velho, né, eu me tornei católico, né, aos 20 anos de idade, e comecei a estudar muito sobre o assunto, sobre a doutrina católica, etc. E conforme eu fui entendendo do assunto, eu fui começando a ser chamado para fazer palestras, conversar com pessoas, etc. E aí, em vários momentos de palestra, por exemplo, né, eu saía da palestra assim, que parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? E era justamente por conta disso, né, eu não entendia na época, mas era justamente por causa disso, porque essa interação, ainda mais com um número de pessoas muito grande como era, me drenava muito a energia e eu tinha que falar ali durante 1 hora e meia, 2 horas, sem parar, sozinho, e a minha energia ia embora facilmente, né. Então depois dessas palestras eu, cara, assim, eu pedia água, eu sentava numa cadeira e as pessoas não entendiam muito bem, mas eu estava completamente esgotado, né. Mas até entender isso demorou muito tempo, né. Então, é interessante como o introvertido funciona, né, porque ele precisa desses, né, hoje eu sei, né, na época eu não sabia, mas o introvertido precisa de rituais ali de recarregamento de energia.
né? Senão ele se esgota fácil, né? Então ele precisa colocar ali durante o dia dele alguns rituais, criar alguns rituais para que ele realmente tenha a cabeça descansada e as energias do corpo inteiro descansadas e renovadas, né? Outra forma de comparar, digamos assim, o introvertido com o extrovertido é a relação com grupos, né? O introvertido, ele em geral tem poucos vínculos, digamos assim, mas geralmente são vínculos um pouco mais profundos. Ele evita grupos grandes e se relaciona muitas vezes ali no individual, né? No one-on-one. E o extrovertido, por outro lado, ele busca grupos, tribos, redes, quer participar de um monte de coisa, um monte de grupo, um monte de associação, um monte de coisa, né? E ele gosta de pertencer, ele gosta de estar envolvido com as coisas, né? De modo geral, é claro, tá? A gente pode ver pessoas assim o tempo todo, né? Se você puxar aí na sua empresa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu futebol, você vai ver que algumas pessoas são extremamente populares ali, estão sempre em contato, comunicação com as outras, enquanto outras estão um pouco mais na delas, mais caladas, etc. O ponto é que essa binaridade, digamos assim, de traços psicológicos, ela tá cada dia mais sendo explorada e entendida que essa binaridade de fato não existe, né? Se a gente pegar os estudos de Jung, né, a gente percebe que ele traça ali o tipo introvertido e o tipo extrovertido, mas tem variações desses dois tipos psicológicos, né? Mas enfim, então surgiu aí no dia 17 de junho desse ano de 2025, através do psiquiatra norte-americano Rami Kaminsky, que ele lançou um livro chamado The Gift of Belonging, né? Eu acho que é essa a pronúncia, né? Mas basicamente é o dom de não pertencer. E aí tem a continuidade ali do nome do livro, né? Como os forasteiros prosperam em um mundo de integrativos, né? Então, ele traz ali nesse livro um novo conceito de traço psicológico e ele traz ali o conceito de outrovertido, basicamente, né? Que basicamente são indivíduos que interagem socialmente, ou seja, parecidos com o extrovertido, mas eles não se fundem emocionalmente a grupos, né? O que é mais parecido com o introvertido. Eles não buscam pertencimento ou aprovação social, ou seja, parecidos um pouco com o introvertido, né? Mas ao mesmo tempo eles são sociáveis, parecidos com os extrovertidos. Então, basicamente, eles mantêm uma independência emocional, né? Ele circula por grupos, né? Ele é sociável, extremamente sociável, mas ele não se identifica com os grupos, né? E aí o próprio autor, né, do livro, ele diz que quando ele era criança, parece, ele participava de um grupo de escoteiros e ele gostava do grupo, ele gostava das pessoas, dos amigos e tudo mais, mas ao contrário dos amigos, ele não via aquele grupo como algo extremamente valioso e ele não via as regras dos escoteiros como algo sagrado, tão importante assim. Então ele se dava bem com a galera lá e tudo mais, mas ele não fazia nenhuma questão de, de pertencer àquele grupo, basicamente, né? Então, cara, é uma variação. No meu ponto de vista, eu não tô conseguindo me conter nesse vídeo, né? Mas basicamente eu tenho que colocar minha opinião, não tem jeito, né? Cara, é uma variação que existe, né? Nem todo introvertido ou extrovertido, ele é igual, tá? Nem todo introvertido é igual. Ele se comporta, mas existem variações. Eu sou introvertido, eu tenho amigos introvertidos que são completamente diferentes de mim. Que, por exemplo, eu já tive oportunidade, já liderei equipes muito grandes, já fiz palestras para mais de 300 pessoas sendo introvertido. Tem alguns introvertidos, colegas meus, que falam, cara, eu nem iria, eu sou capaz de fazer, mas eu não iria porque eu não quero, não faço questão disso. Então, assim, tem variações, né? Tem variações. E os estudos que existem sobre o assunto dizem exatamente isso, que há variações. Há o traço ali introvertido, extrovertido, os tipos psicológicos, mas há variações desses dois, certo? Então, eu queria apresentar
esse novo conceito que está sendo falado o tempo todo aí na mídia agora. E é importante a gente lembrar que esse termo ele aparece em livros e reportagens, né? Ele não está em estudos empíricos com metodologia científica formal consolidada, tá? Ele está ali rondando em alguns livros, em algumas entrevistas, e o autor está falando sobre isso. Parece que eu estou sendo um pouco hostil ao autor, né? Mas, cara, não é o caso, assim, eu só estou ponderando aqui que é interessante eu vou chamar de estudo, tá? O estudo dele, mas introvertidos e extrovertidos, eles não são formas fixas, eles variam, tá? E no meu ponto de vista, essa é mais uma variação, tá? Que está sendo colocada ali como um novo traço psicológico, tá? O que, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido. Por exemplo, eu gosto, eu acho incrível a galera da Harley Davidson, né? Os motoclubes, etc. Mas, cara, aquilo ali não faz o menor sentido pra mim, pra eu participar. Mas eu acho incrível, incrível, tá? Eu admiro, inclusive, aquilo ali. Existem alguns motoclubes muito interessantes, com ideias muito interessantes, inclusive católicos, né? Motoclube católico. Eu acho super interessante. Eu acho as roupas bonitas, eu acho as motos maravilhosas. Mas, cara, não é pra mim, sabe? Eu sou um eu outrovertido? Cara, acho que não, né? Enfim, porque ao mesmo tempo tem grupos que eu quero participar. Eu quero fazer parte. Eu gosto enfim, eu tô lutando inclusive para participar de algumas coisas, de alguns grupos, tá? Que no meu ponto de vista são importantes para mim. Então, sabe, não faz sentido para mim essa questão. Mas é importante a gente saber que há essa variação justamente para a gente nos entendermos como um todo e não fecharmos, colocar a gente mesmo dentro de uma caixinha, né? Ah, você é isso ou você é aquilo, igual na política, né? Ah, você é conservador ou você é progressista. Ah, você é de esquerda. Meu irmão, esquece isso. Esquece isso, não existe. Isso são formas para facilitar, e nisso eu aceito, ok? É para facilitar o entendimento, formas pedagógicas, né, para você entender algumas coisas que são complexas, tá? Então você reduz aquela complexidade e você apreende intelectualmente determinado assunto. Se você não for, digamos, um estudioso ou um especialista, né? Se for um estudioso ou um especialista, você tem que mergulhar profundamente naquele assunto, não tem jeito, tá? Mas algumas questões, alguns assuntos, você precisa tratar sobre eles, mas você não dá tempo de se aprofundar muito. Então você pega ali, digamos assim, o recorte da coisa, tá? Então tem que ter em vista isso, tá? Tem que ter em vista isso. Mas o mais importante, né? Além da gente se entender, tá? Pegar esse conhecimento para se entender, ou seja, entender que você não é uma forma fixa, que você tem variações, é interessante você, mais importante de tudo, né? Você como introvertido, usar sua capacidade de mergulho profundo nos pensamentos para aprimorar o que é bom e consertar o que é ruim. Por exemplo, se você tem essa capacidade profunda de pensamento como introvertido, saiba que não adianta ficar pensando. É preciso você ter conclusões e resoluções. Eu, por muito tempo da minha vida, e até hoje, de vez em quando, o que acontece? Eu penso muito sobre um assunto, mas eu não chego a conclusão nenhuma. E também não tomo nenhuma resolução. Então, o que eu estou fazendo cada vez mais, né? Cara, estou pensando sobre um assunto, eu preciso ter uma conclusão. Então, ainda que seja uma conclusão parcial, tá? Então, beleza, eu tô pensando sobre, sei lá, sobre filmes esotéricos. Aí eu vou precisar ter uma conclusão, eu vou me forçar a ter uma conclusão sobre aquilo, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter conclusão sobre tudo? Não, porque eu tenho que consertar esse vício que eu tenho de ficar pensando à toa, tá? Então, você não pode ficar pensando à toa, tá? Você precisa pensar e chegar a conclusões. Ainda, mais uma vez, que seja conclusões parciais, beleza? Os filmes esotéricos, para mim, são ruins porque conduzem a pessoa a uma informação falsa.
Beleza, cheguei a uma conclusão. Qual é a resolução? O que eu vou fazer com essa conclusão? Ah, eu não vou assistir mais filmes esotéricos. Eu não vou recomendar filmes esotéricos. Então, essa é a minha resolução, tá? Então, eu preciso me forçar, nós, introvertidos. Preste atenção nisso aqui, você introvertido precisa se forçar a chegar a conclusões e resoluções sobre os assuntos. Ah, eu estou pensando sobre a possibilidade de eu investir em renda fixa para minha aposentadoria. Estou pensando sobre isso. Tá, mas qual é a conclusão? Ah, a conclusão é que a renda fixa, o IPCA, sei lá, é uma boa forma de eu investir ali para minha aposentadoria, beleza? E qual é a resolução? A resolução que eu vou, a partir do mês que vem, eu vou começar a investir, beleza? Vambora? Né? Então você tem que se forçar a tirar conclusões, ainda que precipitadas, tá? Por que precipitadas? Claro, você não vai tirar conclusões precipitadas para prejudicar uma pessoa. Se for um assunto que vá prejudicar alguém, tenha bom senso, né? Pelo amor de Deus. Você tem que tirar conclusões verdadeiras, mas você tem que se forçar a tirar conclusões sobre os assuntos, porque você tem um vício de não chegar a lugar nenhum, tá? Então a sua mente tem que funcionar bem, tá? Chegar a conclusões e tomar resoluções, beleza? E ao mesmo tempo, corrigir também quando a nossa tendência nos leva ao caminho errado. Por exemplo, nós introvertidos a gente gosta de silêncio, mas você não pode viver isolado. Ah, eu sou introvertido, cara, eu não sou extrovertido. Eu sou introvertido, então, cara, o silêncio é importante pra mim. Beleza, o silêncio é importante pra você, mas se isolar por completo é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Você tem que estabelecer rituais ali de recarregamento de energia, de descanso, de silêncio, etc. Mas são momentos. Tem que fazer o contrário, tem que se forçar a estar com as pessoas. Ah, mas eu não quero. Cara, quanto mais longe das pessoas, quanto mais isolado você quer ficar. Isso é um problemaço em vários sentidos, em várias dimensões da sua vida, tá? Psicológico, emocional, financeiro, porque tu não faz network, não conhece pessoas e não faz amizade, afetivo, etc, etc, etc. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então, ao mesmo tempo que você tem que tirar conclusões e formar resoluções sobre os seus pensamentos, você tem que perceber que também os outros problemas, né, que tu tem, tá? Se a tua inclinação, a sua tendência natural é fazer o silêncio, beleza, é isso. Mas você não pode usar isso como mecanismo de fuga. Você precisa entender que aquilo ali em demasiado, né, aquilo ali em exagero, cara, vai te levar à ruína total. Então, pelo amor de Deus, tenha bom senso, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui? Que, sabe, entender essa informação do outrovertido é importante pra gente entender que a gente não é uma forma fixa. E, ao mesmo tempo, que você tem variações e você tem defeitos e você tem potencialidades. Então você tem que aprimorar aquilo que você é bom. Por exemplo, eu dei o exemplo do pensamento. Você pensa, você tem capacidade de aprofundar e mergulhar profundamente em determinados temas. Beleza. Mas se você não chegar a uma conclusão, a uma resolução, de nada adianta. Ao mesmo tempo, você tem essa questão do silêncio. Você precisa de silêncio porque é muito importante. Eu não tô te julgando porque eu sou assim também, tá? Mas a gente não pode dar uma de maluco e falar, cara, eu vou me isolar porque eu sou mais feliz assim. Pelo amor de Deus. Tu tá se escondendo atrás do seu temperamento, do seu tipo, do seu traço psicológico, tá? Você tá sendo só um covarde, só isso. Então, pelo amor de Deus, preste atenção nisso, tá? A sua missão é estar aqui, com os pés no chão da realidade, ensinando, cuidando ou tornando esse mundo mais bonito. Você usa as suas tendências a seu favor e não contra você. Certo? Então, entender o outrovertido é entender que você não é uma forma fixa, que você tem variações
e que você tem muitas coisas a aperfeiçoar e muitas coisas a corrigir, beleza? Então eu queria fazer esse vídeo aqui para você para falar sobre esse assunto. Acho que vale a pena depois pesquisar sobre essa questão do outrovertido, mas só como uma forma de entender que você não é uma forma fixa, que Jung já falou disso há muito tempo, tá? E o introvertido e o extrovertido, ele tem variações e variações muito interessantes, tá? Existem também os estudos dos temperamentos, né? Você, como é introvertido, provavelmente é fleumático ou melancólico, e daí dá para tirar muita coisa interessante também, principalmente em relação a tendências que podem ser aprimoradas e tendências que precisam ser corrigidas também. Beleza? Então, queria te agradecer por estar aqui. Se inscreva no canal, passe para os seus amigos introvertidos e tamo junto, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários também. Tchau, tchau.